Agrorussas de volta, né? Falando agora também sobre um assunto importante, continuando, né, as nossas videoaulas. E agora nós vamos continuar, né, o trabalho que nós fizemos sobre a suplementação mineral. A gente fez uma apresentação onde a gente falou de uma forma sucinta, né, da importância da suplementação mineral para os ruminantes, os bovinos principalmente. E agora a gente vai detalhar um pouco mais. Naquela apresentação eu falei da importância da questão econômica, que existe muito produto ruim no mercado, muito produto fora de especificação. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais no assunto e vai realmente mostrar para vocês onde é que existe o maior erro, digamos, na questão da suplementação mineral do nosso rebanho, ok? Então nós vamos nesse momento, né, falar sobre as dicas importantes para a escolha de um suplemento mineral. Fique de olho no elemento fósforo, né? Bom, nós falamos na apresentação passada, né, que os minerais, basicamente uma mistura mineral, ela é formada pela composição de 14 minerais, sendo 7 macrominerais, o cálcio, o fósforo, o enxofre, o magnésio, o potássio e o sódio e cloro, e os microminerais, o manganês, o zinco, o cobre, o ferro, o cobalto, o selênio e outro. Esses são basicamente os macro e os microminerais que juntos formam a composição que nós chamamos de mistura mineral. Cada elemento desse tem uma função específica no organismo, de forma que a carência de um mineral não é substituída por outro. Por exemplo, o cálcio não substitui a função do magnésio. Na falta do magnésio, o cobre não exerce a função do magnésio. Cada mineral tem uma função específica e a carência de um mineral leva uma disfunção em todas as atividades metabólicas pela qual aquele mineral está envolvido. E nós vamos pegar com atenção nessa apresentação o elemento fósforo, porque ele é o carreador. Ele é o elemento mais importante do metabolismo mineral. Digamos, todos são importantes, né? Ou seja, tanto que a carência de 1, 2 ou 3 pode fazer com que os animais tenham passe por déficits metabólicos. Se o animal, digamos, tiver qualquer distúrbio que leve, embora ele esteja com um bom nível de fósforo, mas não tiver com nível de magnésio, de cobre, de cobalto, selênio bom, ele vai ter sérias dificuldades, entendeu? Porque o fósforo não vai suprir essa função. Então, cada mineral exerce uma função específica e todos são importantes. Mas o fósforo, digamos, ele é o carreador. O fósforo ele tem uma função muito importante porque ele participa da molécula do DNA RNA. O fósforo é importante também porque ele participa do processo da fosforilação, ou seja, ele participa diretamente das atividades energéticas da célula. Então, por isso que a gente diz que o fósforo é o carreador. Ele é um dos elementos importantes e o animal, para poder absorver os outros minerais, é preciso que a sua necessidade de fósforo seja atendida. Então, de forma que o fósforo participa da formação e manutenção dos ossos, do desenvolvimento dos dentes, na secreção do leite, na construção de tecidos musculares, componentes dos ácidos nucleicos DNA, RNA, que são importantes na transmissão genética, no controle do metabolismo das células. Nós sabemos que é o mecanismo, a estrutura molecular responsável por toda a nossa genética. DNA, RNA contém fósforo. A manutenção osmótica e balanço ácido-base do organismo é importante em muitas funções metabólicas, na utilização de energia da célula, pela reação da fosforilação. Isso é muito importante. Ou seja, o fósforo é a moeda energética, faz parte da moeda energética da célula, não é isso? Formação dos fosfolipídios das membranas das células, participa de diversos sistemas enzimáticos, participa da formação das proteínas, fosfoproteínas, e é um estimulante do crescimento bacteriano ruminal. Então veja que o fósforo é um elemento extremamente importante e atua em diversas funções no organismo. E veja só,
Segundo o documento da Embrapa, o elemento fósforo, ele sozinho representa de 75% a 80% do custo total de uma formulação mineral. Ou seja, dos 15 minerais que nós falamos, que compõem uma mistura mineral, o fósforo sozinho, só esse elemento aqui, ele representa em torno de 75% a 80% do custo total da mistura. E para a gente ter certeza disso aí, nós vamos entrar em algumas observações. Primeira, existe uma instrução normativa do MAPA, a instrução normativa número 12, de 30 de novembro de 2004. Essa instrução normativa, ela traz uma tabelazinha onde define alguns parâmetros mínimos por suplemento mineral, seja pagado de corte, seja pagado de leite. Aqui nós temos como exemplo, eu peguei como exemplo o elemento cálcio, aqui é a tabela, né, da normativa. Aqui ele diz que o cálcio, relação de 1:1 até 7:1, a mesma coisa também por causa de corte. O fósforo, como macroelemento, sempre macroelemento, grama por quilo. O fósforo, 73 gramas por quilo para gado de leite e 40 gramas por quilo para gado de corte. E aqui nós temos os outros elementos. Observe-se que normalmente todos os elementos, seja do cobre, cobalto, manganês e outros zinco, os níveis para o gado de leite é um pouco acima para o nível do gado de corte. Isso porque devido em parte à perda dos minerais na formulação, na excreção do leite. Então, de forma que essa instrução normativa traz esses parâmetros, entendeu? E esses teores aqui são mínimos, que deve conter nessa mistura já na sua etapa final, seja ela de pronto uso ou seja ela pós-diluída, deve ficar em torno desses níveis percentuais. Veja que o fósforo, o Ministério, né, dá como mínimo 73 gramas por quilo para gado de leite e 40 gramas por quilo para gado de corte. E também essas misturas, né, o cloreto de sódio, que é o produto mais usado para misturar com a suplementação com os minerais, o Ministério também define que não deve ultrapassar 60% na mistura final. Tá ok? Então nós temos aí muito produto no mercado, entendeu? Que tem 85%, 90%, 95%, 96% de sal comum. Aí a gente vê que são produtos que estão fora daquilo que é uma recomendação técnica. E agora nós vamos falar um pouquinho. Isso aqui é uma planilha que a gente tem, né? Eu trabalho com a parte de nutrição também. Inclusive a gente tem aqui umas... eu como produtor, eu não compro sal mineral, eu compro essa matéria-prima e aí eu fabrico sal mineral aqui, mas a nossa fabricação é regional e eu atendo a meus animais e meus amigos particulares. Então, ao longo do tempo a gente foi estudando e foi pegando algumas dicas a respeito dessa parte de suplementação mineral. Então, vamos ver se realmente essa demanda de fósforo, essa representação do fósforo é tão alta numa suplementação mineral. Aqui é uma planilha simplificada que eu trabalho, que eu fiz, onde nessa planilha aqui eu tenho, nessa primeira coluna aqui, para você entender, aqui são os nutrientes, os minerais, aqui são produtos naturais que eu uso, o calcário, o fosfato bicálcio, o cloreto de potássio, o enxofre, o óxido de magnésio. Esse produto aqui a gente consegue nessas empresas idôneas. Aqui são as quantidades de cada produto usado. Aqui é um ponto de referência, entendeu? Que estão dentro daquelas referências do Ministério. E aqui são os níveis totais atingidos. Então veja que nessa mistura aqui, que a gente sintetizou, suplemento mineral de pronto uso adicionado de cloreto de sódio, 40%. Então aqui nós temos o calcário 17 kg, o fósforo 30 kg, lembrando que o fósforo é fonte de o fosfato bicálcio é fonte de fósforo e cálcio, cloreto de potássio, enxofre pecuário, magnésio e o cloreto de sódio, que aqui nós colocamos, entendeu, como 40 kg. E aqui o sulfato de cobre, o sulfato de manganês, o sulfato ferroso e o óxido de zinco. Então, nessa proporção aqui, nós fechamos a forma com 100 kg.
Então, essa fórmula aqui com 100 kg, com 30 kg de fosfato de cálcio, nós temos 57 gramas por quilo de fósforo, entendeu? 57, deixa aqui bem grande para a gente entender, 57 gramas por quilo de fósforo, ok? Entendendo que essa planilha está simplificada. A planilha original tem outras colunas de cálculo, mas que foi para a gente simplificar. Então, nessa coluna aqui, eu coloquei o preço do quilo do produto. Calcário é 25 centavos, fosfato bicálcio aqui na nossa região é R$11, o cloreto de potássio 6, o enxofre 4, o óxido de magnésio 4, o cloreto de sódio é 60 centavos, o sulfato de cobre 17, sulfato de manganês 5, o sulfato de rudo 7,50 e o óxido de zinco R$24 o quilo. Isso é o preço que a gente consegue essa matéria-prima aqui. Então, a gente pegando o preço de o peso de cada produto e multiplicando pelo preço da matéria-prima, nós vamos ter aqui nessa coluna o custo total de cada matéria-prima. Então, veja que aqui 30 kg de fosfato bicálcio vezes R$11 dá R$330. No total de 431, ou seja, o elemento fósforo na forma ele representou 76,56%. Importante, o fósforo sozinho representa 76% do custo final do produto. Veja que aqui é a minha fórmula que eu criei, que eu trabalhei dentro do meu custo da matéria-prima que eu tenho. Então eu cheguei a esse resultado, 76%. E voltando aqui, a Embrapa, né, já dentro do seu documento técnico, já cita que no suplemento minerais, o elemento fósforo sozinho, ele representa de 75% a 80% do custo total da fórmula. Então, nessa formulação aqui que a gente conseguiu fazer, nós chegamos a 76%. Bom, aqui nós fizemos uma outra formulação no mesmo sistema, só com suplemento mineral concentrado para diluição de 1 para 1. No caso, como eu estou diluindo de 1 para 1, então eu fiz aqui uma simulação, como aqui, né? O nível de referência é de 50 a 60 gramas por quilo de fósforo. Só lembrando um detalhe, né? Veja que nos dados do Ministério, o fósforo é 73 por gado de leite e 40 por gado de corte. Então, eu peguei com uma média entre 50% a 60% para a gente trabalhar mais especificamente. Então, veja que essa formulação ficou com 57%, entendeu? 57 gramas por quilo de fósforo em cada quilo do produto, ok? Então, é uma formulação dentro de um padrão técnico, entendeu? 57 gramas de fósforo, o cálcio, 57 mais 57 dá 104, 114, né? Olha, 119, o fósforo está 2 para 1, e aqui o nível de potássio, 20, 24, ou seja, referência 20 e atendido 24, enxofre foi atendido, o magnésio atendido, aqui o sulfato de cobre 500, 648, o sulfato de manganês 650 mg, a forma atingiu 678, então atingiu todos os níveis. Então aqui nós temos uma forma padrão, só para entender que essa fórmula aqui, que a gente conseguiu fechar ela, o fósforo custou 76% do produto final. Essa é o mesmo raciocínio, só que nós tiramos aqui, ó, o cloreto de sódio, entendeu? Não é uma forma mais de pronto uso, já é para ser diluído de 1 para 1. Mas para a gente poder voltar para a média de 50 a 60 gramas de fósforo, eu teria que levar o fósforo para 120 gramas por quilo. Na hora que eu diluísse 1 para 1, ou seja, em cada quilo do produto eu teria 60 gramas. Então, tirando aqui o cloreto de sódio e fechando a fórmula com 120 gramas por quilo de fósforo, aqui ó, fechando a fórmula em 100, com o mesmo raciocínio, nós teríamos um custo de 84%, 84,6%, quase 85% do custo final só com o elemento fósforo. Veja que coisa interessante. As duas formas que eu fiz, uma ficou com 76%
e a outra ficou com 84. E a gente aqui volta para o resultado da Embrapa, que o elemento fósforo ele representa de 75 a 80% do custo total de uma formulação. Então, partindo desse princípio, o que é que a gente conclui? E aí a gente chega a duas conclusões muito importantes. A primeira, a maneira mais fácil de reduzir o custo com a suplementação mineral é reduzindo o percentual de fósforo no produto. Veja que coisa importante, vão raciocinando. O elemento que eu falei como sendo o mais importante para a nutrição, ao mesmo tempo é o elemento mais caro da nutrição, representa sozinho de 75 a 80% do custo total. Então, como fazer, como as indústrias viver no mercado competitivo? Como fazer para ter um produto mais barato? Só existem duas formas. Ou você diminui o percentual de fósforo no produto, isso é uma alternativa. Uma outra maneira de reduzir o custo do suplemento mineral é diluindo o produto com sal comum em proporções fora das recomendações técnicas. Então, gente, isso aqui é o que está rolando no Brasil. Isso aqui é o que está acontecendo hoje nas recomendações, nessas pequenas e médias empresas produtoras de sais minerais, tentando ganhar mercado, estão caindo estão indo por esse caminho. Eu me lembro que de um tempo para cá a gente começou a ver sal, mistura de minerais com sal comum, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25. Hoje já tem produto no mercado com 1 kg de minerais para 50 kg de sal comum. Verdadeiras aberrações técnicas, mas isso aí está rolando aí no mercado, entendeu? Ou seja, então são essas duas maneiras que as empresas usam para poder competir. Ou diminui o teor de fósforo, ou então faz um produto com diluição fora dos padrões técnicos, tá ok? Então, para a gente ter mais ou menos uma regra, eu botei aqui um produto A, B, C, D, F, 4 produtos diferentes. Aqui o teor de grama de fósforo por quilo, o produto A com 60 gramas, o produto B com 120, o C com 80, o D com 70, o E com 60. E aqui a diluição em sal comum. Isso são exemplos hipotéticos, 1 para 1, 1 para 10, 1 para 15, 1 para 20, 1 para 25. Então, esse produto, com essas gramas de fósforo por quilo, dentro dessa diluição, nós teríamos aqui o produto final. Aqui de pronto uso 60 gramas por quilo, entendeu? De pronto uso 60 gramas por quilo. Aqui um produto com 120 gramas de fósforo por quilo, 120 gramas de fósforo por quilo. Diluir de 1 para 1 também ficaria com 60 gramas de fósforo por quilo. Mas o que acontece? Um produto, exemplo, 80 gramas, 1 para 10, já teria 7,27. Olha, de 60 gramas já cai para 7,27. Um produto com 70 gramas de fósforo, diluído 1 para 15, você já teria 4 pontos. Ou seja, 4 gramas e 375, 4 gramas praticamente, né? Com o produto final. Se você diluir um produto com 60 gramas de fósforo, 1 para 20, você já teria 2,83 gramas. Gente, isso é uma quantidade muito pequena. Entendeu? Isso é uma quantidade que não tem condições de você dar suporte. Animais que estão em fase de crescimento. Animais que estão em fase de crescimento ter acesso a um produto, depois de pronto, você vai ter cada quilo do produto, você tem 2 gramas de fósforo. Enquanto ideal é entre 50 a 60. E aqui, que é o mais comum, hoje, que até botei dessa cor aqui, são os produtos que têm 60 gramas de fósforo por quilo, diluído na proporção de 1 para 25, vai dar um produto final com 2,31 gramas de fósforo por quilo do produto. Então isso é uma verdadeira, como se diz, aberração em termo técnico, mas é o que está rolando muito do produto. Então, para saber como é que a gente faz essa regrinha, para facilitar quando você chegar na loja e for comprar um produto, é só dividir o nível de fósforo, grama por quilo do produto, pela mistura total. Aqui no caso, você divide, você vê na forma, o produto tem 70 gramas, você vê 70 gramas de fósforo,
Divide para quanto? 1 para 15. Você pega 70 e divide por 16, entendeu? Você vai dar 4,37. Então veja como está completamente fora de produtos, dentro daquilo que é a regra normal, tá bom? Bom, e o suplemento mineral, ele deve ser indicado por um técnico da área animal com conhecimento de nutrição animal. Nós falamos lá no vídeo passado, quando for adquirir um bom suplemento, procure uma loja veterinária, procure algum zootecnista, algum médico veterinário que tenha conhecimento na área de nutrição animal, porque são áreas específicas, entendeu? Muitas vezes nós como veterinários não somos muito atentos a essa parte da zootecnia, da nutrição, mas tem colegas veterinários muito bons na parte de nutrição, como também os colegas da área de zootecnia, entendeu? Então é bom procurar esse pessoal que é mais qualificado, até porque, e aí você entender qual é o teu nível de produção, porque nenhum produto é capaz de atender as necessidades reais de todo produtor. Cada produto é elaborado dentro de um determinado nível de produção, e tecnologia empregada. Isso é importante, gente, porque quando a empresa decide produzir um sal mineral, ela sabe que ela não vai atender todo mundo, nem tem como. Então ela estuda qual é o mercado dela. Eu vou trabalhar com produtor de baixo nível, de alta produção, de baixa produção, com tecnologia, sem tecnologia. Então é importante a gente entender isso. Cada produto ele é elaborado dentro de uma especificidade que diz respeito tanto à produção como à tecnologia empregada. E às vezes há produtos bons, digamos, bem elaborados, que naquele momento não atendem às suas necessidades. Eu vou pegar, por exemplo, aqui nós temos uma forma de um produto. Esse produto está no mercado. E aqui nós temos basicamente são probióticos, né? Vitamina A, D, E, triptofano e microminerais. Ou seja, um produto muito interessante, bem elaborado. Mas aí façamos a pergunta: é interessante um produto desse para um produtor cujo rebanho tem carência de cálcio, de fósforo, de magnésio, de enxofre? Então, o entendimento que eu tenho, não. Entendeu? Por isso que é importante essa relação. O que você produz, qual é o teu nível de produção e qual é o produto que você está usando. Porque quando você tem um rebanho que já tem um manejo nutricional, digamos, afinado, em termos de macrominerais, microminerais, então você pode usar um produto que tenha aditivos, que tenha probióticos, que tenha aminoácidos, produtos que vai agregar valor ao seu produto, mas jamais produtos que você entende que ele não vai naquele momento te dar o que realmente você precisa, as suas necessidades fundamentais, que são de macrominerais. Bom, e aqui a gente vai fazer uns comentários de algum produto rapidinho para a gente entender isso de forma precisa. Bom, aqui é um produto no mercado. Esse produto, a indicação dele é para ovinos, modo de usar de pronto uso. Veja que é um produto que tem 60 gramas por quilo de fósforo e tem 175 gramas por quilo de sódio. Produto legal dentro da especificidade do fósforo, que é o nosso ponto de estudo, entendeu? Então aqui, pronto para uso, aqui a regrazinha, você divide 60 gramas por quilo por 1, pronto uso dá 60, dentro do padrão direitinho. Bom, aqui nós temos um outro produto para ovinos, também é um produto de pronto uso, ou seja, é um produto que você chega, abre o saco e bota no coxo. É um produto, entendeu, que tem 65 gramas por quilo de fósforo e 190 gramas de cálcio. Veja que o cálcio está quase 3 vezes o valor do fósforo. Não tem problema, o Ministério alega que o cálcio pode ser de 1 para 1 até 7 para 1, mas, segundo alguns estudiosos, o ideal é entre 2 a 3 partes de cálcio para 1 de fósforo, entendeu? Ou seja, se você usa 50 gramas de fósforo, você usa entre 120 a 150 gramas de cálcio.
Então aqui nós temos 65 gramas de fósforo. Como é um produto de ProTools, 65 dividido por 1 dá 65. A regrazinha que a gente explicou lá no começo. Aqui também é um produto de indicação para ovinos. Também é de pronto uso. Nível de fósforo 80 gramas por quilo do produto. Nível de sódio 150 gramas do produto. Viu aí, ó, 80 gramas. Então, como é de pronto uso, 80 dividido por 1, 80. Ok, tá dentro conforme. Aqui é um produto de indicação para bovinos. Modo de usar pronto uso, ó. Fósforo 65, dentro do padrão de 50 a 60 e o sódio 130. O sódio, o Ministério determina de 95 a 150 gramas por quilo do produto. Ó. Então, dentro daquilo que o Ministério está preconizando, entendeu? De pronto uso. E aqui veja que você tem 65 dividido por 1, 65 gramas. Bom, aqui é um produto. Esse produto ele é indicado para bovinos e caprinos, que já é um erro, entendeu? Sal mineral tem que ser específico. Exemplo, esse produto não contém o elemento cobre, que é extremamente importante. Os bovinos têm uma carência de cobre muito grande, os caprinos têm uma carência de cobre pequena e eles são muito sensíveis à intoxicação pelo cobre. Por isso que sal mineral para bovinos tem cobre e sal mineral para caprinos também deve ter cobre, só que em as proporções diferentes, né? O modo de usar 1 kg do produto para 25 kg de sal comum. Veja só, se nós pegarmos aqui 58 e dividirmos por 26, dá 2,23, 2 gramas de fósforo por quilo de produto. Não tem como animal crescer e desenvolver com esse tipo de suplemento. E muitas vezes o produtor opta por esse tipo de produto, primeiro, por falta de informação, e segundo, pela questão do preço. Às vezes, se ele for comprar um sal mineral mais caro, com nível de fósforo maior, lembrando que o fósforo representa quase 75 a 80% no custo total. Então, o elemento, quanto melhor, quanto maior o nível de fósforo, tende a ser um sal mineral mais caro. Então, veja que aqui, se você pegar, por exemplo, 25 dividido por 26, dá 0,96 vezes 100. Então, esse produto, gente, depois de balanceado, ele fica com 96% de sal comum. Enquanto o Ministério fala que não pode ser no máximo 60%. E se você fizer uma fórmula com 60% de sal comum, você não consegue fazer uma fórmula com 60 gramas de fósforo, como eu mostrei lá no começo. Ou seja, para mim ter uma fórmula com 57 gramas de fósforo, quase 60, eu usei só 40 kg de sal comum. O sal comum entrou só com 40%. Então, muito cuidado com essa mistura de 1 para 25. Esse tipo de mistura, ela é fora dos padrões técnicos, entendeu? Ela é fora dos padrões técnicos. E existem muitos produtos no mercado dentro desse padrão. 50 a 60 gramas de fósforo por quilo do produto para mistura em 25 kg de sal comum. Eu posso dizer, sempre quando eu passo por aí olhando nessas revendas de veterinária, eu gosto muito de olhar esse tipo de produto. E eu posso dizer que na grande maioria que eu vejo são esses produtos desse padrão. É 50, 55, 60, 65 gramas de fósforo do produto. Aí vem lá, é modo de usar. Misture 1 kg do produto em 25 kg de sal comum. Eu já vi até indicação de meio quilo do produto. Gente, meio quilo do produto em 25 até 50 kg de sal comum. Então, se 1 kg para 25 já é uma aberração, imagine meio quilo para 25. Então, são produtos, digamos, fora do padrão, que não atendem necessidades dos animais, pode levar os animais em estado de carência e, consequentemente, baixo desempenho. E agora, cuidado com os produtos, muito cuidado, principalmente com esses produtos que vêm agregados na sua forma vermífugos, alho em pó, carrapaticida, palatabilizante, vitaminas do complexo B, B1, B2, melaço, aminoácido, triptofano,
inclusão de matéria-prima nos níveis de garantia no produto. Que é isso? Tem produto que nos níveis de garantia eles botam lá cálcio, digamos, 180 gramas por quilo. Aí vai botar na fórmula lá embaixo e coloca calcário. Ora, o calcário é o produto que é a matéria-prima que dá origem ao cálcio. Então eles começam a misturar coisas para dar aquelas formas grandes e às vezes acaba impressionando o produtor. Não tem conhecimento, vê aquela forma, um monte de coisa, pensa que é um bom produto. Na verdade, não é produto bom de forma nenhuma, entendeu? Digamos, é coisa feita para agradar a vista do produtor. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sal mineral precisa ter 3 coisas: bom nível de macrominerais, bom nível de microminerais e, se possível, um complexo ADR. Não precisa mais do que isso. Daí por diante, pode entrar os aditivos, pode entrar os probióticos, pode entrar os ionóforos, mas aí já são, como eu falei no começo, são para nível de produtores mais seletivos. Mas não adianta você usar coisas que não lhe convém num determinado tipo de produção. Mineral tem que ter bom nível de macrominerais, bom nível de microminerais e se então eu agradeço a atenção de vocês, entendeu? E mais uma vez eu queria chamar a atenção nessa apresentação justamente para o entendimento da importância do elemento fósforo na suplementação mineral, quanto o fósforo representa em termos de custo nessa formulação e que basicamente, resumindo, ou seja, para você ter um produto hoje no mercado com preço competitivo, para se ganhar espaço comercial, ou você diminui o nível de fósforo do produto, ou então você aumenta o nível de diluição. E que as empresas estão fazendo hoje é justamente aumentando esse nível de diluição para o mercado. Lembrando também o que a gente disse na aula anterior, se você olhar nos rótulos do produto, observe que a maioria deles tem dizendo produto isento de registro. Importante, ou seja, as fábricas de minerais elas se cadastram, o Ministério acompanha o cadastro de estabelecimento. Tem produtos que tem cadastro de estabelecimento e cadastro de produto. Porque a empresa que cadastra o estabelecimento, ela pode também registrar o seu produto. Mas tem empresas que cadastram o estabelecimento e não registra o produto, porque não é obrigatório o registro de suplemento mineral. Então, tem muitos produtos no mercado que veja lá, produto isento de registro, entendeu? Aí tem lá, estabelecimento registrado. Então, o fato de não ter o registro de produto, digamos, então, muitas vezes, tira da responsabilidade de quem produz de atender algumas normas, de atender alguns princípios que são importantes para a nutrição animal. É por isso que a gente tem que ter tanta aberração nesse produto. Eu observo muitas vezes, eu digo assim, quando você vai olhar os produtos dessas empresas mais idôneas, que atendem a pecuária de corte mais, digamos, mais de elite, são produtos que você não vê essas aberrações que você vê nesses produtos, essas pequenas fábricas de forma nenhuma. Porque eles sabem que não tem sentido isso, né? Você não vê essa diluição de produto. Você pega um produto de uma empresa de know-how dessas grandes empresas de nutrição do Brasil, suplemento mineral ou é de pronto uso ou é de 1 para 1. Não tem essa história de 1 para 15, 1 para 20, 1 para 25. Então isso não existe, entendeu? Ou seja, essas empresas ela tem um know-how técnico, ela tem todo o cuidado de atender o mercado. Por isso que eles se preocupam com isso. É diferente dessas pequenas empresas que estão nessas pequenas cidades e aí não tem de atender essas grandes empresas que muitas vezes têm acompanhamento profissionais e sabe que os profissionais que conhecem da parte de nutrição não compram, não usam esses produtos porque sabem que estão fora desse padrão extremo. Então era isso que a gente queria falar para vocês, ficar atento no elemento fósforo, lembrando sempre que a regrazinha divide o valor do fósforo grama por quilo que está no produto pela a soma, entendeu, da mistura do produto com sal comum. Tem que ficar entre 50 a 60. Fora isso, está errado e está fora de padrão técnico
qualquer mistura mineral que saia de 1 para 1 ou 1 para 2 no máximo, ok? E obrigado pela atenção de todos.